Fala pessoal, qual é? Leonan aqui para mais um vídeo. Bom, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre controle de fluxo, né? Estruturas condicionais. Mais precisamente sobre a estrutura condicional if, tá bom? Então, sem mais demora, vamos entrar aqui no nosso projetinho template, tá bom? Abrir aqui com o code, tá? Isso que já está nos nossos vídeos, se você ainda não viu, fique de olho, tá bom? Tem nosso videozinho pronto ensinando a fazer esse projetinho, tá bom? Então vamos primeiro apagar o que a gente fez aqui no último vídeo, tá bom? E agora vamos falar sobre a estrutura if, tá? A estrutura if é uma estrutura condicional que a gente chama, que nos ajuda a tomar decisões, tá bom? Ela é uma estrutura, certo? Que se ela receber o valor verdadeiro, certo? Out verdadeiro, certo? Se a gente receber o valor verdadeiro, a gente entra no if e mostra o valor dele. Mas se a gente receber o valor falso, tá? False, a gente não vai exibir o valor que está dentro dele. Botei o else aqui para a gente ver que vai entrar em false. Tá certo? Pronto. Certo? A gente só entra no statement verdadeiro se o if tiver o resultado true. Quando a gente tem o resultado false, a gente vai direto pro else, tá bom? Eu vou rodar aqui o código para a gente ver, certo? O primeiro deu verdadeiro, porque o if deu verdadeiro, então ele entrou no if, tá? Entrou na condição, a condição foi verdadeira, então ele executou um bloco de código do if. Agora, se a condição for falsa do if, ele executou o bloco de código que está no else, tá bom? Certo? Dando exemplos mais claros disso, a gente pode pensar, por exemplo, em um número inteiro, né? O número inteiro, por exemplo, x, que é 40, e um número inteiro y, que é 30, certo? E aí a gente pode testar o if de novo, certo? E a gente vem aqui, if x maior que y, certo? Se sim, o x é maior que y. O x é maior que y, certo? E caso o x não seja maior que y, essa é a mensagem que vai ser mandada. Repare que eu não preciso botar x menor que y. Se o x é maior que y, mande essa mensagem. Caso contrário, ou seja, se o x não for maior que y, mande a outra mensagem. Vou copiar aqui, certo? E escrever o x não é maior que y. Se eu rodar o código aqui agora, vocês podem ver, deixa eu tirar o acento, porque eu não ativei os caracteres especiais no meu computador, certo? O x é maior que y, certo? Deu esse resultado. Agora, ó, se eu vier aqui e botar que o x é 20 e o y é 30 e executar o código de novo, ele vai dizer, o x não é maior que y. Então, veja bem, como funciona a condição. Ela vai entrar no if se e somente se der true, né? Se o resultado da condição dele for true. Mas se o resultado da condição for false, ou ele não executa o if, né? Ou vai para o else, caso haja um else, tá bom? Em outro exemplo, a gente pode fazer aqui sinais de trânsito, por exemplo. Tipo, a gente pode botar aqui um booleano, tá? Red light. Red light. Eu vou botar aqui true, certo? Outro booleano chamado yellow light. False.
e outro booleano chamado green light, tá? Isso é luz vermelha, luz amarela e luz verde, tá? Imitando aqui um sinal de trânsito. E botar aqui, ó, if red light. Se vocês prestarem atenção, eu não escrevi no false, não botei uma condição é maior que, é menor que, eu botei só o booleano. Então, a luz está vermelha, stdc out, pare, certo? Certo? Botei aqui só a luz vermelha e tomei a decisão. Agora, a luz é amarela, cuidado, certo? E a luz é verde, copiar aqui de novo que eu apaguei. A luz é verde, green light, avan, siga, certo? Eu botei aqui as condições, tá? E aí eu vou executar o código. Ele diz pare. Por que pare? Porque a red light é true. Agora se eu boto a red light false e a green light true, o que ele vai executar? Ele executou o siga, né? E se eu boto a green light false, a yellow light true, ele vai executar, o único if que ele vai executar é o que a luz amarela, que está escrito aqui, cuidado. Então, o if, ele não funciona só com, se você jogando a condição dentro dele na hora. Ele funciona também com booleanos. Então, se eu tenho um booleano, eu não preciso criar uma condição. Eu posso criar a condição muito antes, certo? Fazer todo um cálculo e no retorno de uma função, retornar só true ou false. Se for true, eu entro no if. Se for false, eu não entro no if. Então, ele não funciona somente desse jeito aqui, botando a condição completa dentro dele. Eu posso entrar aqui com um red light false ou true, e se ele for true, eu digo pare. Se não for true, ele não diz nada, entendeu? E ele vai entrar nos outros ifs para conferir se o sinal de trânsito é amarelo, verde ou vermelho, certo? Então, basicamente é isso, tá? Não tem muito mais o que falar sobre o if, tá? Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, tá? Deixe comentário caso ficou alguma coisa não clara, tá bom? Eu tô sempre por aqui lendo os comentários, tá bom? Então, fica com Deus e é isso. Volto no próximo vídeo. Valeu!